Canal Histórias Bíblicas apresenta O Homem que Tinha 1000 Esposas e Concubinas. Histórias Bíblicas Explicadas. A história de Salomão é bastante triste, uma das decepções da Bíblia. Quando Salomão subiu ao trono, talvez com apenas 20 anos de idade, ele era uma grande promessa. Ele recebeu uma grande oportunidade. No entanto, o relato final da vida de Salomão é decepcionante. Porém, ele teve um começo promissor. Seu começo emocionante. O reinado do rei Salomão começou em alta. Seu pai declarou que ele era o rei e seu nome significa paz. Ele era filho de Davi e Betseba. Uma das consequências trágicas de uma teia pecaminosa foi a morte de seu primeiro filho. Salomão era o segundo filho, então ele nasceu em uma família que valorizava o perdão e podia ter se beneficiado do conhecimento que seus pais tinham do Senhor. Salomão foi criado em um palácio repleto de conflitos. Ele se sentou na primeira fila observando como seus irmãos mais velhos, Amnon e Absalão, causavam estragos. Na verdade, enquanto Davi estava morrendo, seu irmão Adonias declarou-se rei e Natã o profeta e as ações rápidas de Betseba consolidaram a reivindicação de Salomão ao trono. Salomão tornou-se rei. Seu pai fez um discurso de despedida. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. 1 Reis 2, 1, 4. Seu pai fez um discurso de despedida no qual ele basicamente disse: Viva para o Senhor, que conselho sábio para o jovem. Salomão parece ter seguido esse conselho. 1 Reis 3, 3. E Salomão amou o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente ele sacrificou e queimou incenso em lugares altos. O coração de Salomão estava voltado para o Senhor neste momento de sua vida. Em um sonho, Deus apareceu a Salomão. 1 Reis 3, 5. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. Deus frequentemente se comunicava com os israelitas por meio de sonhos e do Antigo Testamento. Deus agora se comunica principalmente conosco por meio de seu Filho, o Senhor Jesus, a palavra viva revelada nas Escrituras, a palavra escrita. Hebreus 1, 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1 e 1. O Senhor disse: O que devo dar a você? Deus estava dando a Salomão um cheque em branco e dizendo: Preencha, o que você quer? E se o Senhor te acordasse esta noite e dissesse: Me pergunte o que quiser, o que você diria? Sua resposta honesta revelará muito sobre você. Considere tudo o que Salomão poderia ter pedido, mas considere o que Salomão disse. Ele orou a Deus por sabedoria para que pudesse ser o rei que precisava ser. Deus ficou muito feliz com a resposta de Salomão. Em resposta à oração, Salomão tornou-se o homem mais sábio que já existiu. Ele também se tornou um dos homens mais ricos da história. 1 Reis 3, 7, 15. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras.
Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Salomão foi um grande rei, um excelente administrador. Ele construiu o magnífico templo que seu pai havia imaginado. No ano 480, depois que os israelitas saíram do Egito. No 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico na frente do salão principal do templo estendia a largura do templo, ou seja, 20 côvados, e projetava 10 côvados da frente do templo. Ele fez janelas estreitas no alto das paredes do templo. Contra as paredes do salão principal e do santuário interno, ele construiu uma estrutura ao redor do prédio, na qual havia quartos laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o andar do meio, 6 côvados e o terceiro andar, 7. Ele fez partes ao redor do lado de fora do templo para que nada fosse inserido nas paredes do templo. Na construção do templo foram usados apenas blocos trabalhados na pedreira e nenhum martelo, cinzel ou qualquer outra ferramenta de ferro foi ouvido no local do templo. Enquanto estava sendo construído, a entrada do andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia ao nível intermediário e daí ao terceiro. Então ele construiu o templo e o contemplou, cobrindo-o com vigas e tábuas de cedro, e construiu as salas laterais ao longo de todo o templo. A altura de cada um era de 5 côvados, e eles eram presos ao templo por vigas de cedro. Salomão ofereceu uma magnífica oração de dedicação. Que começo promissor! 1 Reis 8, 22, 32. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as suas mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus e nem embaixo na terra, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitará Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre esse lugar do qual disseste: O meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo jurar e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu, então nos céus, e age e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Seu pecado progressivo.
Salomão cometeu dois grandes erros. 1 Reis 11:1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Seu envolvimento com mulheres estrangeiras prenunciava problemas futuros. Muitos desses casamentos eram alianças políticas, mas a imoralidade também era claramente um fator. 1000 mulheres disputavam sua atenção. Imagine a surpresa quando todos os sogros apareceram. O exemplo de Salomão promoveu uma cultura de imoralidade no reino, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominações dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. 1 Reis 11, 3, 7. Essas mulheres trouxeram deuses com elas e insistiram para que Salomão participasse de rituais pagãos, muitos dos quais eram de natureza sensual. Tudo isso foi feito em nome da tolerância, mas trouxe a idolatria ao próprio coração da nação do povo de Deus e afastou o coração do rei de Deus. 1 Reis 11, 7, 14. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Os erros de Salomão o fizeram sofrer. Em seus últimos anos, Deus começou a levar inimigos para Salomão. 1 Reis 11, 23 a 26. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadzazer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. A biografia de Salomão termina em 1 Reis 11, 41 a 43. Para chegar ao capítulo final da vida de Salomão, vamos a outro livro da Bíblia. Quanto ao mais os atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura, não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis 11, 41, 43. Sua tristeza penetrante. Canção de Salomão, Provérbios e Eclesiastes são os 3 livros bíblicos escritos por Salomão. Ele deve ter percebido, quando era velho, que seu reinado havia evoluído para a imoralidade e idolatria. Ele estava apenas esperando para morrer e explicar a Deus que vida sem sentido ele havia levado.
Eclesiastes descreve como é a vida sob o sol quando você não tem relacionamento com o Criador do sol. Salomão nos contou em Eclesiastes sobre todas as coisas que tentou em sua busca pela felicidade. As pessoas tentam as mesmas coisas hoje. Ele tentou aprender, mas descobriu que você pode ter a cabeça cheia e o coração vazio. Eclesiastes 1:17. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Ele então tentou rir. Eclesiastes 2:1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. O palácio dele estava cheio de gargalhadas e prazer. Se você acha que uma grande festa é um atalho para a alegria da vida, você entendeu mal o sentido de viver. Salmos 16:11. Você vai me mostrar o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À sua direita estão os prazeres para sempre. Você nunca encontrará prazer verdadeiro até encontrar um relacionamento com Deus. Salomão também experimentou o luxo. Sua riqueza estava além do imaginável. Algumas das pessoas mais miseráveis do mundo são algumas das pessoas mais ricas do mundo. Luxo não vai te fazer feliz. Eclesiastes 2, 3 e 6. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Ele experimentou a luxúria, mas nenhuma quantidade de prazer físico o deixou feliz. Eclesiastes 2, 8 a 11. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo e o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Acredito que temos o testemunho pessoal de Salomão no livro de Eclesiastes. Ele finalmente percebeu que a verdadeira fonte de contentamento é o Senhor. Eclesiastes 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles.